Uma boa tarde, abençoada por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja las feita las tuas vontades, assim las terras como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas dívidas e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal, em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Salmos 121. Deus, o fiel, guarda dos homens. Cântico de romagem. Salmos cantado. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, o Senhor estará te guardando e te livrando de todo o mal, desde agora e para todo o sempre. Amém. Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão. Ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear,
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouça e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve. Logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes é chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Jesus, ele explica a parábola, porque Jesus sempre, ele pregava, mas ele pregava em parábola para ficar mais simples, para as pessoas entender melhor a palavra de Deus. Quando Jesus ele ficou sozinho com os discípulos perguntaram por quê que Jesus sempre estava falando em parábola. Ele falava para que as pessoas entendessem melhor a palavra de Deus que ele estava explicando. Ele sempre ensinava em parábola para que as pessoas simples que não entendiam quando os discípulos falavam, quando Jesus falava, eles entendiam melhor. Porque Jesus, ele era simples e ele sempre falava palavra que as pessoas pudessem entender. Então, lhes perguntou: não entendeis esta parábola?
Como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O semeador era Jesus mesmo, era o semeador, que estava explicando a palavra de Deus para eles. Mas hoje ainda, em toda a terra, tem o semeador que Deus deixou na terra para esparramar a palavra de Deus para as pessoas entender a palavra, porque tem muitas pessoas na terra que não têm um entendimento, não conseguem entender a palavra de Deus. Jesus ele fala que a palavra semeada, as pessoas elas ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada. As pessoas elas até ouvem a palavra, mas elas não aceitam, porque o demônio ele tira do coração das pessoas, ele engana as pessoas e as pessoas logo elas deixam a palavra de Deus de um lado, abandonam a palavra, porque os demônios eles não querem que as pessoas entendam a palavra verdadeira de Deus e ele sempre está enganando as pessoas na terra, como ele já enganava desde o começo, continua hoje enganando ainda mais. Continua falando. Semelhantemente são estes, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Jesus ele compara novamente a palavra semeada em um solo rochoso, que são as pessoas. Elas ouvem a palavra, recebem, elas ouvem e recebem com alegria, mas elas não têm raiz profunda de si mesma, sendo antes de pouca duração. Jesus quer dizer que em solo rochoso, em solo que tem pedras, mesmo não entra a palavra. Até mesmo a semente semeada no solo rochoso, ela não nasce, ela não produz. As pessoas, ela ouve a palavra com alegria, recebe, mas não tem raiz. Não tem raiz. Por quê? Em solo rochoso, a raiz, ela não tem como ser profunda. Jesus, ele quis falar que em solo rochoso não tem raiz. Essa raiz que ele fala é a raiz que as pessoas não têm com Deus, não têm com ele a raiz profunda. É sobre essa raiz que Jesus está falando nessa palavra da parábola. Ele continua falando. Ele é chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. As pessoas, quando chega angústia e perseguição por causa da palavra de Deus, elas logo se escandalizam. Jesus quis dizer que logo elas pegam e abandonam a palavra de Deus. Elas abandonam por causa do sofrimento, porque é onde tem a palavra verdadeira de Deus, tem sofrimento, porque tem perseguição. Tem muitas perseguição aonde tem a palavra de Deus. Por quê? Deus deixou a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo só falando a verdade. Por esse motivo, tem muitas perseguição na palavra de Deus. Nos pregadores verdadeiros da terra, que pregam a verdade da palavra de Deus, tem muita perseguição, porque as pessoas não gostam da verdade. As pessoas, elas inverteram. Elas preferem não ouvir a palavra da verdade. Elas pensam que a palavra da verdade não está certa, mas isso é o demônio que coloca
no coração e no pensamento dessas pessoas. Hoje, as coisas no mundo estão ao contrário em toda a terra. O que é verdade passa por errado e o que é errado as pessoas acham que está certo. As coisas, elas estão ao contrário na terra. Por esse motivo, os povos em toda a terra sofrem porque não gostam de ouvir a verdade. A palavra continua falando. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus falando que as coisas do mundo, fascinações, riqueza, ambições, o pecado do mundo, ele sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Essas coisas que Jesus falou sufocam a palavra, porque isso está no mundo do pecado. Isso está contra a verdade de Deus. Essas coisas que Jesus falou aqui, fascinação, riqueza, ambição, no meio dessas coisas tem outras coisas, tem engano, tem mentiras, tem falsidade, tem todas as mentiras que o demônio coloca no coração das pessoas, nos pensamentos, tem ódio, tem muitas coisas nisso que Jesus falou aqui. Por esse motivo, sufoca a palavra e ela fica infrutífera, porque as pessoas, elas ouvem a palavra, só que elas não querem obedecer a palavra. Elas não querem obedecer, porque o demônio tira do coração e do pensamento delas a palavra verdadeira de Deus. E os prazeres do mundo é o que as pessoas hoje na Terra estão procurando. Mas chega um tempo que essas pessoas, elas sofrem muito e daí elas vão lembrar da palavra verdadeira de Deus e vão se achegar até Deus. Quem quiser a salvação da alma tem que se entregar a Deus e se chegar a Deus e ouvir a palavra verdadeira de Deus na terra e obedecer a palavra verdadeira para um dia ter a salvação das suas almas, para um dia ter a vida eterna com Deus. Jesus continua falando: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Essas pessoas que Jesus fala aqui, esses são os verdadeiros. Essas pessoas são os pregadores verdadeiros de Deus na terra. São outras pessoas também que não são pregador, mas que servem a Deus de verdade, que serve o Deus vivo de verdade na terra. São essas pessoas que recebem a palavra verdadeira, que frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Porque quem obedece à palavra verdadeira de Deus na terra, Deus abençoa, Deus ajuda as pessoas que recebem a palavra verdadeira, que cumpre os mandamentos de Deus na terra, e as pessoas que andam na verdade, que Deus deixou na terra, que Deus deixou escrito nas Bíblias sagradas em toda a terra, os mandamentos dele verdadeiros. São essas pessoas que são abençoadas por Deus em toda a terra. Essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus deu para falar para as pessoas ouvir em toda a terra.